te dizer, quando você está passando por uma situação de muita dificuldade, o que que aflora em você? A murmuração, o desejo de desistir, a reclamação, o isolamento, você se fecha dentro do seu quarto e entra em depressão. A crise está revelando o que está dentro de você. Mas você conhece pessoas que quando a luta vem, elas crescem. Você conhece pessoas que quando a luta vem, elas se apoiam na palavra de Deus e elas se negam a se entregar. Elas lutam, elas confiam em Deus. O que está acontecendo? A verdade, a dificuldade, a crise, o gigante que se levanta, é nada mais, nada menos do que um mecanismo de Deus para trazer para fora aquilo que somos, filhos de Deus. Todo mundo admira Abraão quando ele levou Isaac para o altar. Era um momento de crise na vida de Abraão. Será que você já parou para pensar sobre esse prisma? Abraão estava vivendo a maior de todas as crises na vida dele. O Deus que havia dado o filho que ele tanto sonhou, agora estava requerendo esse filho de volta. Não foi um momento prazeroso para Abraão. Oh, que bom, vou levar meu filho para o sacrifício ali, vou matá-lo com um cutelo ali, porque Deus pediu, oh, vamos fazer festa, eu vou matar Isaac. Abraão estava vivendo uma crise gigantesca na vida dele naquele momento, em obedecer a Deus ou não, em entregar o filho ou não entregar. Mas preste atenção nisso para você nunca mais esquecer. Deus estava trazendo para fora aquilo que estava dentro do coração de Abraão. Abraão ia revelar para Deus aquilo que já estava dentro dele. E quando Abraão pega o filho, ainda que chorando, ainda que sofrendo, ainda que doendo, ainda que rasgado por dentro, ele amarra o menino e ele coloca em cima do altar. Era o momento exato do sacrifício. E ele então pega aquele cutelo, aquela faca, e quando ele vai matar, Deus fala, para, não toque no menino. Sabe por quê? Porque Deus já tinha trazido para fora quem era Abraão. Abraão agora sabia quem ele era. E ele sabia que ele podia muito mais do que um dia ele pensou em poder. Abraão era mais forte do que ele imaginava. Abraão amava a Deus mais do que amava Isaac. Abraão amava a Deus mais do que ele amava a ele mesmo. Abraão amava o seu Deus acima de qualquer coisa. Você pode imaginar o coração de Deus assistindo aquilo ali? Ou você acha que Deus já não havia sondado o coração de Abraão? Você acha que Deus não sabia quem era Abraão? Mas olha, tem uma coisa chamada na nossa vida livre-arbítrio. E Deus quer saber o que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio. Deus quer saber o que nós fazemos com aquilo que nós podemos fazer. Deus quer saber o que nós somos capazes de fazer com a nossa escolha. Deus quer saber, dentro da nossa liberdade, até onde nós temos coragem de ir com Ele, por Ele e para Ele. Eu disse para você que eu ia falar para você aqui sobre princípios de ter expressão. O primeiro passo de Abraão foi obedecer. Sai da casa da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ali farei de ti uma grande nação. Um homem que tomou a decisão de deixar tudo para trás, de seguir um Deus que ele nem tinha grande intimidade ainda com ele, o que estava se revelando a ele naquele momento. Um homem que aprendeu a caminhar com Deus e chega ao extremo no momento da sua vida de entregar o seu bem mais precioso. Apenas um gigante. Estou falando de Davi. Eu coloquei Abraão aqui para você entender que a Bíblia está recheada de homens que viveram uma grande crise. Lembra de Daniel na cova dos leões? A crise em confiar em morrer, mas não se dobrar diante dos deuses. Daniel agora estava vivendo a maior crise da vida dele. E quando o rei tira a pedra, o que aconteceu? Os leões estavam dormindo, amarrados, parados, mansos, e Daniel estava intacto. O que Deus trouxe para fora na vida de Daniel? A fé. Hoje você está vivendo uma crise na sua vida? Ou você viveu e ainda traz marcas desse sofrimento? Amados, as nossas situações difíceis vão revelar o que está dentro de nós. E eu creio que deve ser muito frustrante para as pessoas quando você enfrenta situações na sua vida difíceis e você fracassa nelas, por não confiar em Deus. Porque o relacionamento que você tem que ter com Deus, o alimento que você tem que ter com Deus diariamente, tem que alimentar a sua vida, ela tem que te fortalecer. A nossa comunhão com Deus não é somente uma comunhão sem propósito, é uma comunhão para que nós possamos viver à luz do Senhor e sermos fortes nele, porque a força do Senhor é a nossa força. As pessoas alcançam posições gigantes. Todo mundo que quer ser grande vai enfrentar grandes problemas. Não pense você que você vai ser grande e que você vai enfrentar problemas pequenos. Você não vai. Se Deus te escolheu para uma missão e você quer ser maior,
Se você quer ser grande, os gigantes que você enfrentará serão na proporção do que você quer ser. Quem é pequeno, enfrenta pequenos gigantes. Quem quer ser grande, enfrenta grandes gigantes. Mas sabe uma coisa, uma medida acima do pequeno e do grande gigante? Existe um Deus que é maior do que todos eles. Existe um Deus que é maior do que o pequeno gigante, porque mesmo o pequeno gigante é maior do que você. Existe um Deus que é maior do que o grande gigante, porque Ele é ainda maior do que você. Mas nenhum gigante é maior do que Deus. Aleluias e glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero que você entenda agora é que quando você recebeu um chamado de Deus, você recebeu também, junto com esse chamado, desafios. Quando você recebeu o chamado de Deus, você recebeu também, junto com esse chamado, gigantes, para revelar aquilo que você pode fazer. Deus não vai te abandonar no meio da guerra. Ele nunca te abandonou no meio da guerra. Ele nunca te abandonou no meio de uma dificuldade. Nós temos o hábito de abandonar Deus. O homem abandona Deus. Deus não abandona o homem. O homem quebra alianças. Deus não quebra alianças. O homem é ingrato. Deus não é ingrato. O homem abandona amigos. Deus não abandona amigos e nem filhos. Você consegue ver a natureza perfeita de Deus? Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Ah, mas minha irmã passou por um câncer. Ah, o pastor Romulo passou por um infarto. Mas, ô meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa no Senhor. Graças a Deus, eu não enfrentei o câncer. Mas tem pessoas que enfrentam, que estão próximas a nós. E que graças a Deus o Senhor tem revelado a elas aquilo que elas têm recebido na igreja, aquilo que elas têm recebido de Deus na vida delas, e elas têm se revelado fortes no Senhor e têm vencido o câncer. Elas já venceram. Eu venci o infarto, ganhei um coração novo, não fiquei com nenhuma sequela. Por quê? Porque no momento da minha crise, Deus revelou quem eu era. E sabe o que aconteceu comigo? Eu fui para a dependência de Deus e coloquei em prática aquilo que eu preguei a vida inteira, que o meu Deus era maior do que qualquer coisa, e que ninguém morre, meu irmão, sem viver todas as promessas que Ele sonhou para mim e para você. E naquele momento eu tive a ajuda, graças a Deus, de homens e mulheres de Deus que estavam do meu lado alimentando a minha fé. Eu tive pessoas que Deus plantou no meu caminho para me ajudar a ver a proporção do meu Deus, não a proporção do gigante, a proporção do meu Deus, que era maior do que qualquer infarto, do que qualquer doença. As pessoas que querem, põe uma coisa na sua cabeça, as pessoas que querem alcançar posições grandes, gigantes, vão enfrentar grandes gigantes. Nenhuma pessoa jamais alcançou a grandeza sem antes enfrentar um obstáculo gigante. Pensa comigo, todos os grandes homens da Bíblia enfrentaram grandes problemas. Ninguém que deseja ser grande, ninguém será grande sem antes enfrentar um obstáculo gigante. Uma linha nos divide da fé e da incredulidade, e ela é muito fina. É muito fácil você duvidar, mas é muito melhor você crer. É fácil você desistir, mas a nobreza está em perseverar. Os gigantes normalmente são ferramentas que Deus usa para nos moldar. Os gigantes só vêm para nos moldar. Os gigantes só vêm para nos fortalecer. Os gigantes, eles vêm para nos moldar, para nos preparar para oportunidades maiores. Essa luta que você está enfrentando agora, ela vai passar. Mas você que vai definir a qualidade do que você viveu nela. Você pode sair dela sem ter aprendido nada. Você pode sair dessa luta sem ter se tornado uma pessoa melhor. Então você não aprendeu. Você não aproveitou a oportunidade para ser melhor. Você não creu o suficiente. Você não estava cheio de Deus o suficiente para entender que Deus está simplesmente trabalhando na sua vida para te fazer maior. Os matadores de gigantes, irmãos, como Davi, precisam entender que a fidelidade é uma arma poderosa contra o gigante. Davi foi fiel nas pequenas tarefas. O exército foi infiel em sua enorme tarefa. O exército de Israel, quando se deparou com o filisteu, recuou. Não teve coragem de descer até o vale do Elá para derrubar aquele gigante. Eles ficaram de longe assistindo os insultos
de Golias. O rei não fez nada, o exército não fez absolutamente nada, apenas um menino fez. Apenas um único menino. Apenas com uma pedra e uma funda na mão. Por quê? Porque no momento certo que Davi teve que enfrentar o gigante, ele estava cheio de dificuldades de saber que o que Deus está permitindo que você passe agora é apenas uma etapa de algo muito grande que Deus está por fazer na sua vida. Os matadores de gigantes, irmão, como Davi, eles olham para a recompensa que eles vão receber, o potencial que eles vão receber de derrotar esses gigantes. Eles não ficam olhando para o problema, não, lamentando, murmurando, reclamando. Eles olham para a recompensa. A maioria da multidão, irmão, a maioria dos crentes, a maioria dos cristãos, eles veem os obstáculos. Somente alguns olham para os objetivos. Qual o objetivo dessa luta? Qual o objetivo desse deserto? Qual o objetivo desse vale que eu estou passando? Por que Deus está permitindo isso? O que Deus pretende e quer com isso? Senhor, o que Tu queres que eu aprenda com isso? O que eu preciso fazer? Porque o Senhor é bom e a Tua palavra diz que o Senhor luta a meu favor e não contra mim. E que o Senhor é maior do que qualquer coisa. Então não me deixe olhar para a luta, me deixe olhar para os objetivos. Se isso está me fazendo alguém melhor, se isso está me fortalecendo, se eu estou me tornando uma pessoa mais forte, um cristão, um pastor, um líder, um evangelista, um jovem, não interessa a sua posição. A verdade é que você está enfrentando lutas porque todo mundo enfrenta luta. Eu enfrento, você enfrenta, todo mundo enfrenta. Agora, o que é que você tem feito das suas lutas? Você tem parado? Essas lutas têm te paralisado? Ou você tem olhado para os objetivos dela ao invés de olhar para o tamanho dela? Então você ainda não entendeu que Deus é maior que tudo isso.